Oi, gente! Bem-vindos ao Rafa por aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre o meu intercâmbio, o intercâmbio que eu fiz em 2011, quando eu fui para a Alemanha, para a cidade de Munique, e eu fui fazer um curso para aprender alemão. Mas antes de começar a falar sobre isso, se você ainda não é inscrito no canal ou se é a primeira vez que você tá aqui, o meu nome é Rafaela, eu moro na Itália, no momento estou no Brasil, mas costumo falar da minha vida por lá, das diferenças e semelhanças de Brasil e Itália. Amo mostrar por onde eu passo porque eu amo viajar, então se é a primeira vez que você está por aqui, não esqueça de se inscrever e já de curtir o vídeo para você não se esquecer também, tá? Então vamos lá falar de intercâmbio. Gente, então, em 2011 eu fiz a minha primeira viagem internacional. Fui sozinha para a Alemanha para fazer um curso de alemão. E eu vou falar para vocês mais ou menos como que foi toda a preparação, né, o antes de chegar lá. E vou fazer como se fosse uma sériezinha, depois eu vou contar algumas situações que eu passei lá engraçadas, não teve assim nenhum perrengue brabo. Mas vou contar como é que foi. Hoje eu vou explicar o antes, né, pra dar uma noção pra vocês de como se organizar. Na verdade, eu não fiz sozinha, eu fui por agência, eu saí daqui do Rio e a agência que eu fui foi através da CI Intercâmbio. Ela ainda opera, ainda tá no mercado, enfim, ainda faz esses programas de intercâmbio. E eu fui através dela porque, como eu falei pra vocês, foi a minha primeira viagem internacional e eu não tinha noção de nada. Então eu não queria, nem eu, nem meus pais, né? A gente não queria meio que ficar, tipo, tendo que resolver umas coisas sozinhos, sem ter ideia de como que seria se acontecesse alguma coisa de errado. Então a gente fez tudo através da agência. Como foi a escolha? Então, eu fiz um curso. Quando você vai fazer o intercâmbio, você tem várias opções de intercâmbio. Inclusive, eu tinha pensado também, eu tava em dúvida entre fazer voluntariado. Tinha em alguns lugares da África, tem alguns lugares, acho que do Peru, também tem alguns lugares que fazem esse tipo de turismo, que é o turismo voluntário. Você vai lá e aí você tem casa, comida em troca dos serviços que você vai fazer. Só que aí acabou que eu optei por fazer esse outro, que era o meu curso de alemão que eu fiz lá. Escolhi esse. Tem outros tipos também que você pode fazer o curso e você pode trabalhar. Tem curso que você pode trabalhar como au pair, né, que é você cuidar de criança e continuar estudando. Então você ganha, você paga para fazer o intercâmbio, mas ao mesmo tempo você ganha enquanto você está trabalhando lá. Tem vários tipos. O que eu escolhi foi esse para estudar o alemão e ponto. Não fiquei trabalhando lá. O meu curso teve duração de 8 semanas. Eu fui para lá, eu fiquei uns 2 meses porque eu fui em dezembro e voltei em fevereiro. Só que no meio disso tinha Natal e Ano Novo. Então essas semanas assim não tiveram aula, então meu curso foi de 8 semanas. Na época eu paguei, foi em torno de 5 mil reais. Eu paguei... Parece, né? Meus pais pagaram 5 mil reais e foi a passagem ida e volta com taxa, com todas as coisas, 1.500, que foi daqui pra Amsterdã, eu fui com a KLM, fui daqui do Rio pra Amsterdã, Amsterdã, Munique direto. E a volta igual, Munique, Amsterdã, Amsterdã, Rio. E tudo isso deu 1.500. Hoje em dia você sonha em um voo de ida e volta pra Europa que custa esse valor, né? Só se pegar uma promoção relâmpago mesmo agora pós-corona. E aí você consegue um voo assim barato pra lá. E o câmbio, gente, do euro tava maravilhoso, porque eu lembro que eu fiz a festa nas compras, mas esse é para outro vídeo, mas o câmbio tava R$2, então tava ótimo, assim, pra gente que saía daqui e ia pra lá, né, tava bem favorável. Então, quando você vai fazer intercâmbio, aí tem o curso lá em Munique, a única opção de curso de línguas era o DIT, que é Deutsch in Deutschland, tipo alemão na Alemanha, e foi isso que eu fiz, eu gostei bastante, na verdade. No início eu fiquei um pouco desesperada porque a mulher só falava em alemão, mas depois eu consegui me encontrar ali. Ele ficava no centro da cidade de Munique. E aí o que acontece? Quando você vai fazer intercâmbio, você vai escolher a casa que você vai ficar, o tipo de acomodação. Tem a opção de você ficar em casa estudantil, que é quando você fica com outros estudantes, você divide sua casa, seu apartamento, enfim, seu espaço com outras pessoas que estão na mesma situação que você. E tem a casa de família, que foi a que eu fiquei, que era você ficar na casa de uma pessoa que mora lá, cidadã, enfim, você vai estar totalmente
imerso na cultura dele. E eu fiquei na casa de uma senhora, que por sinal sou muito grata de ter conhecido, que foi a Mônica, porque assim, nem sempre as pessoas se adaptam, seja a pessoa, né, que é a anfitriã, que é a dona da casa, seja você hóspede. Então pode ser que ela não se adapte a você e você não se adapte a ela ou a família, enfim. E eu, graças a Deus, eu me adaptei muito a ela. Ela, inclusive, né, em 2016 eu tive a oportunidade de encontrar com ela de novo. E ela falou que chama o quarto que eu fiquei depois que eu fui pra lá de quarto da Rafa, quando ela vai falar com os outros hóspedes. Olha, isso não é uma coisa muito fofa? Então, assim, eu tive muita sorte. E quando você vai escolher a casa, você tem várias coisas que você pode decidir. Tem a casa que você pode dividir o quarto, tem a casa que você vai ficar com o quarto só para você, e tem o meu, eu fiquei um quarto só pra mim, dentro da casa de uma pessoa que era a Mônica. Quando você vai escolher a moradia, tem algumas coisas que eu vou falar de dicas pra vocês que eu acho essencial. Que na minha não teve, que eu não pensei isso antes, porque assim, primeira vez, primeira experiência, primeiro intercâmbio, que foi, você tem que olhar com certeza se tem internet livre na casa pra vocês. Quando eu fui, pode parecer besteira, porque em 2011 já era muito utilizada a internet, já tinha Skype, já tinha Facebook, já tinha tudo isso. Só que na casa dela a internet era limitada, então assim, só ela que usava, ela já tinha uma certa idade, eu não lembro na época quantos anos que ela tinha, ela devia ter uns 60, quase, se não tinha 60, tinha quase, ou 50 e poucos, mas enfim. Ela não era muito assim da tecnologia, ela mal via televisão. E a internet eu tive que me arrumar lá com o menino que me ajudou a pegar um cabinho, um negócio de internet pra conectar, né? Aqueles modems pequenininhos que você conectava e plugava no computador. Foi isso que me salvou lá. Porque a internet era pra ela e aí a dela você tinha que pagar, sendo que era um valor que, tipo assim, não valia a pena você ter que ficar usando a internet na casa dela. Outra coisa que tinha que pagar também era a máquina de lavar. A gente tinha que pagar 4 euros por cada máquina que a gente usasse. E aí, assim, eu acho que é válido se vocês puderem definir isso lá, perguntar bem pra pessoa que tá fazendo seu intercâmbio, seu orçamento, enfim. Pegando todas as suas informações para te dar o orçamento do intercâmbio, perguntem bem isso. Fala, não, eu quero ficar numa casa que tenha máquina de lavar que eu possa usar sempre, eu quero ficar numa casa que eu possa utilizar a internet, que tenha Wi-Fi, porque assim, é crucial quando você tá indo para um outro lugar, ainda mais sozinho, ainda mais sendo a primeira vez, que você tem internet para você se comunicar com os seus familiares, amigos, enfim, não ficar lá à deriva sem conseguir falar com ninguém. Outra coisa é isso, é você tentar ter uma boa convivência com a pessoa que tá lá, que é a dona da casa, e com seus colegas também, eventuais, que vão ficar nessa casa também. O que acontece? Eu conheci uma outra pessoa maravilhosa, que foi a Mari, que também tenho contato com ela até hoje, ela já veio aqui pro Rio, enfim, a gente já se encontrou pós-intercâmbio. E a gente se dava super bem, eu tinha o meu quarto e ela tinha o quarto dela. E assim, só que claro que tem coisas que é aquilo, a gente escuta histórias que nem sempre todo mundo se dá bem, cada um tem costumes diferentes. Pra gente foi ótimo porque a gente era do mesmo lugar, assim, a gente era do Brasil. Só que tem países que têm costumes totalmente diferentes. Então assim, você tem que ficar ciente que se a casa tiver um banheiro só para as pessoas que estão morando ali temporariamente, ou seja, a Mônica, que era moradora, ela tinha o banheiro dela só pra ela. E eu e a Mari, a gente dividia um banheiro. Então, assim, tem pessoas que têm costumes diferentes, tem pessoas que não são, assim, tão... não tem muita noção das coisas e podem ficar horas no banheiro, tem outras que já são mais tranquilas, tem outras que são sujas, tem outras que são mais limpas, tem pessoas que são desorganizadas, outras não. Então, assim, o ideal quando você for pro intercâmbio é você tentar deixar todas as suas coisas, assim, no seu espaço, que no meu caso era o meu quarto. Então, assim, o meu quarto era onde eu tinha tudo, estudo, roupa, eu evitava. Quando eu ia tomar banho, eu pegava minhas coisas do banheiro, levava pra lá, depois eu ia e saía. Às vezes algumas coisas, acho que sabonete eu chegava a deixar lá, porque não tinha problema. Mas fora isso, eu, enfim, pegava e levava minhas coisas quando eu tinha que usar o banheiro. O ideal é você ter essa noção que você tá dividindo a casa com outras pessoas, que a casa não é só sua. Uma outra dica que eu dou, pra se você já tem um pouco mais de experiência, hoje em dia, né, essa coisa de intercâmbio tá mais falado, internet, YouTube, muita gente dando dicas na internet mesmo de como fazer intercâmbio, é você conseguir alugar um apartamento, se você quiser ficar sozinho, conseguir alugar um apartamento que talvez seja mais perto do centro, que no caso, né,
fosse no meu caso, ia me facilitar, porque eu ia economizar o dinheiro da passagem que eu tinha que gastar da casa que eu tava ficando até o centro, que era em torno de 15 minutos de trem. E assim, o transporte lá é maravilhoso, tinha o horário certinho, enfim, funcionava bem lá, não tem do que reclamar. Só que todo mês, né, porque lá eu fazia o bilhete por mês, eu tinha que gastar um valor que talvez se eu tivesse num apartamento sozinha lá no centro eu não teria que gastar. E assim, por eu ter feito com agência, enfim, tudo isso, claro que tem toda a segurança que a agência me dá, qualquer problema que eu tivesse, eu podia contatar eles e eles iam meio que resolver meu perrengue lá. Só que você tem a questão de quando você aluga sozinho, você tá pagando menos por aquele serviço, né? E você pode alugar um apartamento e depois dividir com outras pessoas do seu curso que você acha ali. Por que estou falando isso? Porque quando eu fui, como tem essa questão que é bem mais comum do que a gente possa imaginar, de anfitriões e hóspedes não se darem bem nas casas que vão ficar, eu no início eu tive um prazo de 20 dias, a minha acomodação estava marcada só para 20 dias para ficar lá na casa da Mônica. Justamente que era um período que eles falaram assim, olha, você vê se você vai se adaptar e ela também. Depois, se não der certo de alguma das partes, a gente vê um outro lugar para te colocar numa outra casa. No fim, deu tudo certo, graças a Deus. Como diria Inês Brasil, graças a Deus, deu tudo certo. E aí a gente prorrogou o contrato e eu fiquei lá na casa dela durante todo o período, que foi até fevereiro. Mas a princípio o meu período de ficar na casa dela era do dia 11 de dezembro até dia 31 de dezembro. Então, assim, se eu quisesse, naquele período, dividir apartamento com alguém, sair dali, enfim, dividir apartamento com alguém do meu curso, eu poderia. Não foi porque realmente eu, assim, me dei super bem, depois chegou a Mari, então eu gostei bastante de ficar lá e tinha toda a comodidade de ter alguém que morasse ali pra me dar as dicas que eu precisasse pra rodar pela cidade. Outra coisa que você vai decidir quando você for fazer intercâmbio é qual vai ser o tipo de alimentação que você vai ter quando você for ficar na casa dessa pessoa. Você pode optar por 3 opções. Tenha o café da manhã somente, ou café da manhã e almoço, café da manhã e jantar, ou almoço você decide. No meu caso era café da manhã e jantar, porque no almoço eu comia alguma coisa pela rua mesmo, que às vezes pode ser o horário do curso, enfim. E aí eu comia alguma coisa pela rua. Então a minha era meia pensão, que era chamada, que era o café da manhã e uma outra refeição, que era o jantar. Ou você pode ter a pensão completa, que é café da manhã, almoço e janta. Então vocês vão ter que optar. Assim, isso vai da escolha de cada um, vai da necessidade pessoal de cada um e também de acordo com o curso, o horário do curso que vocês vão fazer, do que vocês vão querer. Eu aconselho, de repente, até também pegar só o café da manhã, porque, assim, eram bem baratas as refeições. Eu lembro que eu conseguia almoçar por 5 euros, assim, lá na rua. Então, assim, tem dias que vocês vão comer, tem dias que vocês não vão comer, tem dias que vocês vão comer menos, tem dias que vocês vão comer mais. E com certeza você vai poder utilizar de qualquer jeito a geladeira desse lugar. Então você pode também preparar a sua comida. Sobre o curso, você tinha, né, que comprar os livros de lá, não estava incluído no orçamento da agência. Eu tinha que comprar lá a parte assim que eu chegasse na escola. E toda semana, né, todo mês, enfim, cada vez que você mudasse de nível, você pegava o material novo. Então, isso também tem que estar, você vai perguntar lá para a sua agência de intercâmbio que vai fazer o seu orçamento e vai ver quanto é que é, mais ou menos quanto que custa o material. Lá no intercâmbio, quando eu fui fazer o curso, você tem provas, tá, gente? Você não é que você só aprende e pronto, você vai passando sempre de nível independente do seu aprendizado. Não. Vocês vão ter provas lá, vocês vão ter que fazer, e inclusive tiveram pessoas que ficaram, a maioria eram asiáticos, porque eles tinham mais dificuldade mesmo com a língua ocidental, né? E então eles eram normalmente os que tinham mais dificuldade para falar e conseguir passar de nível. E aí, tanto que eles lá do curso decidiram, a um certo ponto, abrir uma turma só para eles, porque eram meio que sempre as mesmas pessoas que tinham mais dificuldade.
e não conseguiu acompanhar o resto da turma, que era formada basicamente de europeus e latinos, que inclusive tinha muito brasileiro. A gente inclusive levava até bastante povo lá, que o povo, né, a gente fazia uma panelinha lá e ficava falando muito, e aí um dia a professora até surtou, falou assim, vocês não calarem a boca, eu vou separar todos os brasileiros daqui, enfim. Então, assim, só que você tinha que fazer a prova para passar de nível. Então, assim, estudem, tem que estudar mesmo. Se você não fizer a pontuação certa, e lá, assim, eles são bem duros, se você não fizer a pontuação certa, você não vai passar. E aí, assim, eu aconselho a vocês, se puderem, né, as minhas amizades eram com brasileiros mesmo, assim, a maioria, mas se puderem, colhem com pessoas que queiram estudar também, assim, o ideal seria não ficar junto, né, se você quer aprender e desenvolver mais a comunicação, porque quanto mais você ficar perto de pessoas, por exemplo, tinha uma menina que ela era francesa, ela não falava inglês, que você pensa assim, a maioria que vai viajar assim, uma língua básica tem que saber para se comunicar, né, que normalmente é o inglês. E aí a gente, tipo, dos outros países, assim, sei lá, tinha Espanha, Itália, Alemanha não, Suíça, tinha uma que era do Quirguistão, enfim, Rússia, várias pessoas de vários países. Normalmente, quando a gente ia se comunicar, a gente se comunicava todo mundo em inglês. E essa menina da França, ela não falava inglês, não falava português, e aí a gente era obrigado a se comunicar em alemão, que era a língua que a gente estava aprendendo. Então, assim, o ideal seria você ficar com uma pessoa que não fale, né, inglês ou outra coisa, ou que queira, esteja focada em falar aquela língua que você está se propondo a aprender, tá? É a melhor coisa. Todo mundo dá esse conselho, eu vou dar esse conselho pra vocês também. Se você, como no meu caso, ficou com pessoas, né, que era a Mari, que é brasileira, a gente, era inevitável, a gente acabava falando em português mesmo, mas assim, a gente estudava porque não tinha outra opção. E aí a gente estudava, chegava em casa, estudava, enfim, fazia os trabalhos que tinham que fazer lá e deu tudo certo, graças a Deus, consegui passar todas as vezes que tiveram as provas. Então é isso, essa foi a primeira parte, assim, dessa coisa mais técnica antes de chegar lá. Espero que tenha sido explicativo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo, tá bom? E farei outros vídeos contando minhas histórias de lá também, da Alemanha, tá? É isso, um beijo! Nos vemos em breve. Não esqueçam de curtir o vídeo, não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de comentar e de compartilhar com o seu ciclo de amizade para esse canal crescer, tá bom?